Boa tarde, gente. Vamos para mais um estudo. Não é recomendação de compra e nem de venda. Eu só quis trazer, gente, para vocês um estudo agora, porque eu fui dar uma olhada no pregão, né? Como é que tava ali no finalzinho da tarde, e aí eu vi esse movimento, fui dar uma olhada na tabela para a gente entender. Vamos pensar da seguinte forma: olha, que interessante essa correlação. Hoje eu vou falar de correlação, tá? De uma forma rápida. Pretendo trazer vídeos mais explicativos, né? Porque já me pediram também, mas de uma forma objetiva, só porque aconteceu hoje, tá? Para não deixar passar esse estudo. Gente, vejam só, vamos começar por aqui. Olha só o WTI. Né? Para quem não sabe, o WTI ele é um tipo de petróleo, né? Então a gente tem aquele lá, tem vários outros, mas os mais conhecidos é o petróleo Brent, que geralmente é o que a gente olha porque ele dá aquela movimentação, né? Ele tem uma correlação mais ali com as petros, tá bom? Que a gente olha o Brent para poder operar mais o mini índice por causa do Ibov. Já o WTI, gente, ele tem uma outra questão, também ajuda na precificação. Mas quando a gente fala em WTI, vamos pensar diretamente o que? Inflação, tá bom? Então, quando esse WTI ele está acima de 80 dólares, ele já está num nível ali inflacionário. Então, o que isso significa? A gente sabe que inflação não é bom para nenhuma economia, tá bom? Então, pense da seguinte forma: os países que precisam, né, comprar o petróleo, que eles precisam, né, trazer o petróleo para o país deles para poder fazer tudo que é utilizado com o petróleo, se está muito inflacionário, significa que o valor está muito alto. Então esse país ele não vai comprar esse petróleo para poder pagar esse valor caro. Então o que esses países fazem? Eles param de comprar um pouco, acaba dando uma desacelerada nas compras, na economia, né? Porque está muito caro por causa da inflação. Então, o que acontece? Essa economia desses países acaba desacelerando um pouco, digamos assim, automaticamente a sua moeda perde um pouco de valor. E aí o que acontece? Quando essas moedas desses países perdem um pouco o valor, elas perdem valor frente a quem? Frente ao dólar, né? Que no caso a gente chama de, né, índice dólar, que é o dólar frente a todas essas outras moedas, que é a mesma coisa desse DX aqui, ó, DXY, né? Que é a cesta de moedas. Então, essas moedas acabam ficando todas fracas frente ao dólar. Por isso que o dólar acaba sendo pressionado quando esse WTI está muito caro. Entende como funciona? Então, assim, nada nunca deve ser olhado de uma forma isolada, gente, porque o WTI, inflação não é bom para nenhuma moeda, incluindo o dólar. Só que nesse caso, como as outras acabam realmente perdendo força, o dólar é pressionado. Não é nem que ele valoriza, é que ele acaba sendo realmente pressionado para cima, tá bom? Então, outros pontos que é legal a gente observar. Viu que está acima de 80, mas nesses casos assim, são casos mais extremos, tá vendo? 85, 86, quase 87 dólares. Esses casos, gente, é quase assim, não vou garantir, claro, óbvio, mas é quase certeza que o dólar vai dar essa puxada para cima. Então, viu o WTI bem mais acima de 80, viu o VIX, tá vendo, ó, bem positivo também, gera aversão a risco. Então, o pessoal começa o quê? Sair das bolsas. Então, as bolsas caem, dá uma valorizada ali no dólar, uma pressionada no dólar por essa questão da inflação do petróleo. Porque essa inflação, gente, ela é instantânea. Subiu o valor do petróleo aqui, as bombas elas já alteram todo, tá? Então vai na gasolina, vai no diesel, vai tudo que utiliza petróleo já aumenta na hora, então é muito rápido. Então aqui, olha só que interessante, a gente até vê um dólar um pouco mais fraco, é pouquinha coisa, mais fraco, mas ele sobe, por quê? Porque ele realmente está sendo pressionado, porque para o dólar também é ruim essa inflação, porém como as outras moedas são mais fracas, acaba pressionando o dólar para cima, tá entendendo? Então vocês podem ficar de olho, né? Entra como um estudo, tá, gente? Não é recomendação de compra, venda, nada. Porque tem que olhar com todo o contexto, olha direitinho, porque vocês vão perceber. Então reparem que mesmo, né, a gente vê os títulos ali em queda, tudo, o dólar mesmo assim ele subiu, mas aí aqui é uma questão que não é uma valorização saudável, aqui é por causa de questões de inflação, entendeu? Então eu já tinha visto, gente, esse movimento em outros dias aqui de pregão, mas eu ainda não sabia fazer as correlações, né? Não tinha ainda feito as aulas e agora eu já aprendi. Então eu tô trazendo para vocês e eu quis trazer hoje porque foi exatamente quando aconteceu, né? Então, vocês viram, eu até vendi no dólar, tava um cenário todo vendedor e como é que no final da tarde acontece isso? Tá aqui a explicação, olha só. Petróleo subiu muito, então o normal, gente, desse WTI é de 70 a 80 dólares, tá bom? Esse daqui é o valor do barril de petróleo. Então, de 70 a 80 tá legal, tá bacana. Viu que isso daqui começou 82, 84, 85, podem reparar o movimento, pode reparar.
é muito comum o dólar dar essa puxada aqui para cima, porque realmente não aguenta, né? As economias não aguentam por causa da inflação. Então a moeda delas perde valor. Então o dólar ganha, porque ele está frente a essas moedas e ele acaba sendo pressionado. Então é muito comum, tá vendo? Então um cenário bacana para pensar em compra seria isso. Ver esse WTI mas bem positivo mesmo. Se tiver um 81, 82, ainda fica mais só observando. Mas viu que passou de 85 igual hoje, olha só, quase 87 dólares, é muito caro. Então, assim, a inflação bomba mesmo. O VIX na hora, olha, o pessoal já sai tudo da bolsa. E aí, isso é tão assim real que a gente pode até dar uma olhada. A gente acompanha aqui o índice. Olha só o índice. Tinha, né, a galera toda comprou. Aqui eu tô nos 10 minutos, né? Vou até colocar nos 5. Olha só que interessante, tá vendo? A galera toda comprou ali no índice. Olha só, não tem como o mercado, tá vendo como é que é? Não tem nem como o mercado se segurar numa situação dessa. Então comecem a observar isso nos próximos dias. Vai acontecer várias vezes, que eu já vi agora no final, né, do mês aí de março, eu vi que teve. Acho que tem até alguns vídeos meus que tinha esse movimento, mas eu não peguei. Que eu ainda não sabia, né? Não sabia, não conseguia correlacionar direito. Mas a ideia é essa: pensem em inflação quando vocês olharem para a WTI muito caro, no caso esse muito caro seria bem acima ali de 80 dólares, já dão uma atenção para o dólar e quem tiver no índice toma um cuidado se estiver comprado, porque o mercado ele pode virar, tá bom? E aí olha todo um contexto, sabe, gente? Se vê, por exemplo, ó, aqui é um caso que o DX ele tá levemente negativo. Não é uma coisa aqui que a gente olha menos 1%, porque daí realmente o dólar não ia ter força nem para conseguir ser pressionado para cima, então tem que tomar cuidado. Mas nesse contexto aqui, a ideia é a gente começar a observar daqui para frente, tá bom? Quando a gente vê o WTI acima de 80, já dá uma atenção para o dólar. Lembrando que não é recomendação de compra e nem de venda, eu trouxe só mais em teor de estudo para vocês mesmo, porque eu vou fazendo as aulas, vou aprendendo e vou compartilhando. E como foi acontecer justo hoje, aí eu falei, não, eu vou ter que levar isso pro pessoal. Mas é isso aí, ó, a gente tem um termômetro aqui também de inflação. Bateu o olho no petróleo, já sabe que tá muito alto, isso pode pressionar o dólar para cima, tá? E sempre de olho no DX. Se estiver muito negativo, melhor ficar de fora, né? Melhor nem inventar compra aqui, tá bom? Espero que vocês tenham entendido e a gente se vê no próximo vídeo.